Bem-vindo ao canal onde o que está nas entrelinhas é revelado. Aqui a verdade oculta, foco e mistério explorado. Prepare-se para enxergar além, onde o comum se torna extraordinário. Vamos juntos desvendar o que está nas sombras do diário. Vamos juntos desvendar o que está nas sombras do diário. Olá, meus queridos amigos, seja muito bem-vindo a este canal. Se é sua primeira vez por aqui, considere se inscrever e deixar seu like, que ajuda demais e é de graça, quanto você pode, tá bom? Hoje falaremos sobre um assunto que é novidade e exclusividade, que é sobre o ministro Alexandre de Moraes, o ex-X e o Elon Musk, né? Essa briga que tá aí. Alexandre de Moraes, esse cara que é um juiz que deveria, na realidade, não aparecer tanto. Um juiz, ele é considerado um bom juiz quando ele não tem notoriedade nas notícias. Isso é regra no mundo todo. Então, se o juiz aparece muito no noticiário, isso quer dizer que ele não é um bom juiz. Um bom juiz é aquele que passa despercebido para a população, que às vezes você nem sabe o nome dele. Esse é considerado um bom juiz, mas aquele que está sempre na mídia, nas redes sociais, com decisões polêmicas, né? Isso torna, de fato, um juiz que não é um bom juiz. Na realidade, ele está mais para uma estrela, né? E juiz não pode ser uma estrela, não pode ser influencer. Ele tem que ser o máximo possível isento, né? E isso, na realidade, não é o que o Alexandre de Moraes é. Ele é um personagem muito caricato, um personagem em que gosta sim de ser estrela, né, de aparecer, isso é perceptível, faz decisões monocráticas, ou seja, ele se acha a última Coca-Cola do deserto, a lei do Brasil. Infelizmente, nós passamos por uma situação muito delicada em que as pessoas pensam ou lutam tanto pela esquerda, pela direita. Os da esquerda têm medo que a direita imponha um regime totalitário. Os do outro lado também, onde se fala muito em ditadura, onde se fala muito em regime totalitário, em censura, liberdade de expressão. O que reina muito hoje em dia são os egos, né? Os egos, tanto do lado quanto do outro, os egos que sobra, né? No Supremo Tribunal Federal, uma vitrine de egos, de egoístas, né? E o que culminou nesse personagem, né? O personagem Alexandre de Moraes é um personagem extremamente egoísta e que usa desculpa que está defendendo a lei e o Brasil, mas para defender a lei, a Constituição brasileira, ele passa por cima, com essa desculpa, ele passa por cima até da própria lei, da própria Constituição brasileira, por diversas vezes afetado por seu ego, né? Que por muitas vezes a gente se vê ou se pega se perguntando se realmente o Brasil é um país livre, se realmente o Brasil é um país em que podemos dizer, né, que não vivemos num regime de recessão ou numa ditadura, seja do judiciário, seja empresarial, seja da esquerda, seja da direita. Esse é um assunto muito complexo e que eu acho que que eu abri esse canal para debater um pouco sobre essas e outras coisas. Afinal, precisamos pensar, não só pensar, mas observar tudo o que está em nosso redor. Porque eu faço uma pergunta para você: será que as pessoas que vivem na Venezuela
todas elas têm a mesma visão que nós brasileiros temos, através da notícia, elas vivendo lá, será que são todas as pessoas que têm essa visão? Ou será que essa é uma parte das pessoas que veem que a Venezuela é uma ditadura e outra parte veem que na realidade eles são um país soberano e que todos os outros países democráticos ou países que, como os Estados Unidos, são inimigos e são contra eles, entendeu? Esse fica o questionamento para se pensar. Tudo aqui que eu falo não é, eu falo até você não tenha como uma verdade absoluta, mas são questionamentos e ferramentas para que a gente possa pensar e colocar nossa mente para funcionar, não totalmente de forma isenta, mas o mais livre possível, de ideologias e de ideias. É isso que eu tenho para dizer. Eu queria ler algumas matérias aqui com você. Tem um jornalzinho que eu gosto muito, que é novo, né? Teoricamente novo, que é o The News. Tá? Ele traz uma imagem aqui do Alexandre de Moraes e diz o seguinte: ministro suspende X do Brasil até ordens judiciais serem cumpridas e multas serem pagas pela empresa. E aí aquela imagem do Alexandre de Moraes, que eu particularmente não tenho nada pessoal contra o Alexandre de Moraes, mas eu sinto o ranço dele, assim, né? Realmente a forma em que ele se impõe para a sociedade traz essa imagem de ditador, de pessoa que não pesa, né, o poder da lei, mas usa a sua lei, a lei brasileira a seu favor para alcançar os seus próprios objetivos, né? Então, assim, minutos antes das 17 horas dessa sexta-feira, a decisão chegou. Alexandre de Moraes determinou a suspensão imediata do X no Brasil. Depois de passar o prazo de 24 horas para as rede social indicar um representante legal no país, ainda havia alguma dúvida se Alexandre de Moraes de fato suspenderia a plataforma. Pense que o X tem mais de 22 milhões de usuários no Brasil, sendo uma das principais formas de comunicação do país hoje, mas ele suspendeu. Ontem à noite, o X começou a ficar fora do ar oficialmente para as pessoas e depois que a Anael notificou os servidores de internet para tirarem o site do ar. Para isso, horas antes, Moraes publicou uma longa decisão com 51 páginas, onde determinou a suspensão imediata, mas também expôs diversos pontos sobre toda a situação do X no Brasil desde o início do embate com Elon Musk. O ministro reforçou os artigos da lei que indicam a obrigação de uma empresa estrangeira ter um representante legal no Brasil, que foi o estopim para Moraes estar fazendo tudo isso. Decisão essa que, e falo eu agora, abre aspas para mim, mas decisão essa que essa obrigação não é imposta para todas as empresas no Brasil. Eu não sou advogado, mas há muito pouco tempo atrás, não só eu, mas você deve lembrar, que nós tínhamos aqui na internet muitas polêmicas a respeito das casas de apostas, das bets, assim como os influencers, né, que divulgavam jogo do Tigrinho, né, esses jogos de aposta online, né, como a Blaze, que foi muito citada aí, que até disseram que o dono da Blaze poderia ser o Felipe Neto, poderia ser o dono da Blaze, que ninguém sabia onde era quem era o dono dessa Blaze, mas que ela não tinha escritório no Brasil, não tinha ninguém aqui no Brasil representando a Blaze e nem outras casas de aposta, porque elas são localizadas em outros países com paraísos fiscais. Esse dinheiro é retirado do Brasil, levado para fora, né? E diga-se de passagem, muito dinheiro, né? E nada é feito
nada é feito para suspender as casas de aposta no Brasil, esses jogos de aposta online, que de fato é proibido, ou era proibido no Brasil, não sei se deixou de ser, mas isso aí não vale para as casas de aposta que estão destruindo famílias, destruindo pessoas, destruindo pais de família, viciando a população, né, em jogos de azar. Mas, porque o Alexandre de Moraes tem uma briga pessoal com o Elon Musk, né? E isso ele corre atrás e faz de tudo para que seja válida essa lei. Então, assim, no Brasil, infelizmente, eu acho que não só no Brasil, mas é um Brasil onde a gente vive, então, infelizmente, as leis são selecionadas, né? Nem todos são iguais perante a lei. Isso aí a gente já sabe desde que nasceu. Se você não sabe, isso é uma novidade para você, fique sabendo. Vou voltar aqui para a notícia. A decisão ainda relatou que o X tem cerca de 2 milhões de contas bancárias no Brasil que já foram bloqueadas. E que todo. 2 milhões não é nada para Elon Musk. E que, ao todo, a empresa tem acumulado mais de 18 milhões em multas de ordens judiciais não cumpridas, né? Justamente pela falta de recursos para arcar com as multas, o ministro congelou os bens da Starlink, que é uma segunda empresa, né? O braço de internet via satélite da SpaceX, empresa que Musk também é principal acionista. Então, assim, ele foi até tomar essa decisão que é contrária, né, à legislação brasileira. Se um PN, se um CNPJ, né, tem problemas com a justiça, você não pode imputar ou levar as dívidas daquele CNPJ para outro CNPJ, tá? Porque diga-se de passagem, isso é feito muito aqui no Brasil, né? Tem muitas empresas que têm dívidas tributárias, questões legais com seus próprios funcionários, e aí, em vez de eles resolver isso com seu próprio CNPJ, eles declaram falência naquele CNPJ e abrem uma nova empresa admitindo novos funcionários, né? Isso acontece no Brasil e começando do absoluto zero. E nada é feito, né, com essas pessoas. Então, segundo o que escreveu na própria decisão, ele considerou que tanto a Starlink quanto o X estão ligadas à SpaceX, configurando o grupo econômico. No entanto, juridicamente, o X é uma empresa totalmente separada às outras duas, entendeu? Mas ele foi além. Nas mesmas 51 páginas, Alexandre de Moraes também determinou duas restrições relacionadas ao uso do VPN, ferramenta que poderia ser usado para driblar o bloqueio do X. Aí, além de incluir outros CNPJs, agora Alexandre de Moraes impõe sanções e castigo à própria população brasileira, a despeito da briga pessoal que ele tem com o Elon Musk. Proibição de qualquer pessoa a usar o VPN para acessar o X, com risco de multa diária de R$50 mil. Prazo de 5 dias para Apple e Google retirarem todos os apps de VPN de suas lojas de aplicativo. Aqui nesse ponto a gente vê que provavelmente o Alexandre de Moraes entende menos zero de tecnologia, porque ele acha na cabecinha dele que todos os aplicativos de VPN ou a tecnologia VPN é usada somente para acessar o X, depois que ele baniu o X do Brasil. Mas ele mal sabe que o VPN já existe há anos, pela decisão dele aqui, e que é usado para muitas outras coisas, é apenas uma ferramenta. É como se, por causa de uma pessoa que matou outra com a faca,
ele proibisse a Tramontina de existir ou de vender faca nos supermercados. Isso é um absurdo, né? Isso que acontece é mais que um absurdo. No entanto, mais do que acessar a rede social, VPN também é usado para diversos outros meios, como acesso a sistemas empresariais, home offices ou para maior segurança cibernética em redes Wi-Fi públicas. Com toda uma repercussão negativa, em cerca de uma hora, Moraes voltou atrás, olha aí, em uma decisão adicional, desfazendo o ponto 2, mas mantendo a multa caso do uso para acessar o X. Não está claro como será esse controle. Na realidade, essa é apenas uma decisão para fazer medo à população, porque isso é inconcebível, isso é impraticável. Você, com, num país como o Brasil, você realmente ter acesso a cada cidadão que acessa o X, tendo em vista que nos presídios brasileiros você tem acesso à internet e a celular de uma maneira muito fácil, né? Então, um panorama das coisas, né? Oficialmente, o Brasil entrou para o pequeno grupo de países que também tem o X suspenso em seus territórios. Os países são China, Coreia do Norte, Irã, Turcomenistão, nunca ouvi falar, Turcomenistão, Rússia e Mianmar, só países ditatoriais. Então, The New York Times vem com uma notícia aí de capa, né? Falando que o Brasil bloqueia o X depois de Musk ignorar as ordens da Suprema Corte, né? De Corte Brasileira. A notícia repercutiu mundo afora, sendo destaque nos principais veículos de mídia em todo o planeta. Inclusive, o Brasil chegou ao top 1 dos Trend Topics no X dos Estados Unidos pela primeira vez na história. Aliás, é claro, foi lá que o Musk deu sua resposta às ações de Alexandre, logo depois da decisão, né? A liberdade de expressão é a base da democracia e um pseudo-juiz não eleito no Brasil está destruindo-a para fins políticos. Não poupou palavras. Depois Musk ainda publicou que o regime opressivo no Brasil tem tanto medo de que o povo descubra a verdade que levará à falência qualquer um que tente. Então, de manhã, ainda antes da decisão de Moraes, o presidente Lula falou sobre o assunto, criticando a postura de enfrentamento de Musk. Não é porque tem muito dinheiro que pode desrespeitar. É uma curiosidade. Ontem, na hora da divulgação da decisão de Moraes, ontem na hora da divulgação da decisão, Moraes estava na capital paulista recebendo o colar de mérito institucional do Ministério Público de São Paulo, com a presença do vice-presidente Alckmin, do presidente do Senado Rodrigo Pacheco e do ex-presidente Michel Temer. Então, assim, vivemos dias tristes, né? Apesar de que isso vem sendo construído há muito tempo. Então, assim, existem agendas mundiais que precisam ser cumpridas. Isso eu não quero dizer que eu sou totalmente favorável ao Elon Musk, até porque eu tenho sérias divergências em muitas coisas que ele faz. Ele é um cara que gosta de estar nos principais meios de comunicações e sempre com polêmicas,
para trazer notícias mundiais. Isso acontece desde que há muito tempo, né? Desde que eu conheço ele, inclusive conheci por meio das criptomoedas, em que ele fazia muito a, o FOMO, né? Ele fazia com que a moeda, qualquer moeda que ele quisesse, ele fez com a Dogecoin isso, né? Subisse de valor apenas com a postagem que ele fazia, sobe muito de valor, as pessoas compram e ele ganha muito dinheiro com isso, tendo em vista que ele comprou antecipadamente antes de fazer a postagem, né? Então, acho que está todo mundo errado aí nessas decisões, mas também todo mundo cumprindo uma agenda mundial. Na realidade, os dois agentes, tanto Elon Musk quanto Alexandre de Moraes, estão fazendo seu papel diante de uma agenda em que as pessoas assumem um lado ou outro, porém, você assumindo tanto um lado quanto o outro, tem um caminho no meio em que ninguém está vendo, que é a agenda global, né? Que deve ser feita, deve ser cumprida. Tanto a agenda enfim, não vou nem comentar porque isso aqui não é comentário para agora, para esse vídeo. Agora a gente está falando sobre essa polêmica, que inclusive, já que a gente está falando aqui sobre os países, né, que proibiram, né, que é China, Coreia do Norte, Irã, Turcomenistão, Rússia e Mianmar, Nicolás Maduro, eu me lembro que há pouco tempo na eleição da Venezuela, ele é contra o Elon Musk, ele tomou ele como inimigo número 1, né, da Venezuela. Nicolás Maduro acusa líder da oposição de ter pacto com Elon Musk e o diabo, né, que é a Maria Corina Machado. Eu lembro que ele falou que o Elon Musk fez com que a Venezuela estivesse nas notícias mundiais, né? E que ele iria até o fim, né, fazer guerra contra Elon Musk. Enfim, não é só isso, né? Muita coisa aconteceu na Venezuela, mas também é outro país que está contra o X, contra o Elon Musk, e que não é um país, digamos assim, que tenha a democracia como fonte de política, né? Não é o país mais democrático do mundo. Eu queria ver aqui com vocês um vídeo, né, sobre. Queria ver um vídeo com vocês aqui numa plataforma. Inclusive, existe uma plataforma em que depois que o X foi banido do Brasil, todos os brasileiros estão indo para lá, que é a Blue Sky, né? É uma plataforma que se propôs a ser uma plataforma descentralizada de informação. Mas existe uma plataforma de vídeo, né, que além do YouTube, que é descentralizada também, que é a Cost TV. E aí eu tenho esse canal aqui que eu achei bem interessante, que é Fuxicos e Babados. Aqui servimos fofoca, né? Muito interessante. Eu tenho um canal lá também na Cost TV, e eu vou ver com você que ele está falando sobre o Alexandre Moraes aqui, vergonha, apresentador da Globo News, comemora a proibição do Twitter, mas se dá mal. Vamos ver aqui o que ele fala sobre esses assuntos, né? Ele faz um paralelo com um filme antigo do cinema, que eu achei bem interessante. O cara pesquisou demais e vale a pena assistir, vale a pena. Rick Blaney é o protagonista do filme Casablanca, de 1942.
Ele é um expatriado cínico e cansado do mundo, na cidade titular, em Marrocos, que se apaixona por uma mulher francesa, Ilse, durante a ascensão do fascismo no país, em plena Segunda Guerra Mundial. A maior parte do filme se passa no bar dele, o Rick's Café. É um lugar que reúne de tudo: fugitivos, líderes da resistência, gangsters, gente desesperada por um passaporte, malandros e até oficiais nazistas. O Rick's Café, como seu próprio dono, é constantemente ameaçado pelos nazistas, desconfiados de que lá circulam atividades e ideias subversivas. Mais de 80 anos depois, a história se repete. Elon Musk, um expatriado, é dono de um lugar onde todo tipo de gente se encontra. E o regime autoritário do Brasil, um país tão corrupto e dominado por totalitários quanto o Marrocos nos anos 40, quer fechar esse lugar. Mas o lugar segue aberto, clandestinamente. Olá, hoje é o dia 2 depois que a ditadura da Brazuela se assumiu como ditadura. Se você está assistindo... Eu tô vendo aqui pela Costa TV, só um adendo, né? No canal Fuxicos e Babados, mas eu tô vendo aqui que eu acho que esse canal é... Eu acho não tem uma plaquinha do YouTube aqui, então ela é do YouTube, é o Oi Luiz, né? É um canal do YouTube. Até para deixar os créditos aí, eu vou pesquisar, se eu achar, eu coloco na descrição para vocês seguirem o canal desse cara. Muito bom. Assistindo isso, você é a resistência. Como esperado, sua santidade baniu o X do Brasil. Não, ele não baniu a letra X, porque aí ele teria que mudar o próprio nome para Alexandre de Moraes. Ele baniu a plataforma X, antes conhecida como Twitter, privando 22 milhões de brasileiros de se informar e de se expressar pela rede social. Coisa pequena, quase nada importante. Além disso, sua santidade estipulou uma multa de 50 mil janjas para quem usar VPN para acessar a rede proibida e postar, por exemplo, um meme. Bem-vindo ao Brasil. Aqui, carregar 40 gramas de droga não dá prisão. Diacho, traficar toneladas de drogas e mandar matar pessoas também não dá prisão, como nos mostra a soltura do líder do PCC, André do Rap, que aliás teve seu helicóptero devolvido a mando do STJ. Mas, se você for pego postando no X ou usando VPN, vai sentir todo o peso da lei, como diria o advogado Paloma. Um beijo do advogado Paloma para o povo brasileiro, para os amigos da lei. As reações estão por todos os lados. Os seres humanos estão indignados, os petistas estão celebrando, mas uma coisa todos têm em comum: ainda estão acessando o X no escurinho, alguns até postando e usando desculpas esfarrapadas como: ai, aqui ainda tá funcionando pelo Wi-Fi, eu não sei porquê. Sim, mas apesar da hipocrisia dos esquerdistas, isso é uma coisa boa. O X se tornou aquele bar secreto escondido no subsolo da funerária em plena lei seca dos anos 20, onde fugitivos, mafiosos, picaretas, sobreviventes, revolucionários e sim, até cidadãos de bem se reúnem para encher a cara, afogar as mágoas, ver dançarinas de Charleston e praticar a desobediência civil. Sem querer, Xandão transformou o X na cantina de Star Wars, no refúgio de foras da lei de todas as partes da galáxia, que ironicamente se transformam em foras da lei só por frequentar o lugar. O engraçado é que, então, o próprio TSE está burlando a lei, já que ele segue postando normalmente no X. Tá usando VPN, safadinho? Outras pessoas que falam que o X tem que sair do Brasil porque não respeitou as leis daqui, mas que aí desrespeitam as leis do Brasil postando no X, estão aos borbotões aparecendo. Gil do Vigor, por exemplo. Eu usando o chip americano para continuar no TT. Cadê vocês, people? Um dia antes. Você é um folgado. Não é sobre ser um ditador, cara, mas é sobre respeitar as leis do país. Você sabe o que significa respeito? Você deveria saber que o Brasil, como qualquer outro país, merece respeito. E que as suas leis têm que ser seguidas por todos,
Não importa quão ricos eles sejam. Você não é um dono do mundo. Detalhe, chip de celular é com C, chip com S é navio, seu burro. E o PT, claro! Mas esses aí podem tudo na nossa democracia relativa. Além do mais, os petistas roubam dinheiro público, têm diálogos cabulosos com facções, apoiam grupos terroristas, defendem ditaduras. Entrar numa rede social proibida é o menor dos crimes deles. Eu não estou reclamando. Se todas essas pessoas podem, então todo mundo pode. Se até os inimigos declarados do X dão um jeito de usar o X, é porque a proibição não vai vingar. Já nasce desmoralizada. Também é um indicador de que, mesmo sem admitir, os povos de todas as tribos e cores estão unidos nessa desobediência civil. Quando eu comparei o X aos bares da época da lei seca americana, eu não me referia só à proibição. Eu me referia também ao entretenimento, aos prazeres, aos pequenos vícios que ele oferece e que foram negados aos brasileiros. E o brasileiro sempre dá um jeitinho de contornar a lei para se entregar a seus prazeres e pequenos vícios. Eu vi isso ao vivo com a explosão de bares secretos clandestinos lotados em plena proibição na pandemia. A diferença é que agora, em vez de consumirmos bebidas de procedência duvidosa, estamos consumindo memes, ideias, informações e opiniões, muitas das quais deixariam os cabelos de Xandão em pé, se ele os tivesse. O engraçado é que, enquanto os malucos se reúnem e traficam ideias nos porões do X, um bobalhão irrelevante que nunca brigou pela liberdade de ninguém, incluindo a dele próprio, comemora a perda da liberdade de 22 milhões de brasileiros. É o comentarista da Globo News e pet de ditador, Eric Bang. Olha a abertura dele no programa Em Pauta ontem. Boa noite, eu sou Eric Bang e o Globo News em Pauta desta sexta-feira está no ar. Ao contrário do X, que vai sair do ar a qualquer momento. Dos mesmos produtores de O choro é livre! Vem Aí, Ao contrário do X, que já saiu do ar. o jornalista comemorando a censura. Mais uma jabuticaba que só existe no Brasil. O Eric se acha muito engraçado, tripudiando da derrubada do X. Mas sabe o que é mais engraçado? O fato de que, mesmo proibido, aqui no Brasil o X tem mais audiência do que o 0,008 ponto de audiência da Globo News, onde o Eric trabalha. Então, o Eric tira o sarro do X para um total de 3 espectadores, sendo que 2 estavam dormindo em frente à TV, enquanto milhões de brasileiros estavam no X, mesmo ele sendo mais difícil de acessar do que a Globo News. Pena que esses esquerdistas não sabem o significado de ironia. Eu também acho hilário que esse bom humor do Eric reflete a esperança de que os órfãos do X passarão a se informar pela Globo News, como era nos anos 90. Ele acha que, proibindo o que ele vê como um concorrente da emissora em que ele trabalha, as pessoas voltarão a assisti-lo e ele poderá ter a influência e o poder que apresentadores de TV tinham nos anos 70. Sonho meu. Eric, a Globo News é a tia feia, gorda e solitária que fala sozinha e envenena os cachorros do bairro. O X é a gostosona que se mudou para longe. Mesmo tendo que pegar 3 ônibus, 1 metrô e 2 mototáxis, os brasileiros ainda preferem visitar a gostosona a entrar nesse barraco fedorento e abandonado no final da rua onde mora a Globo News. Isso é que é o mais humilhante e realmente engraçado. Você não é inteligente o bastante para perceber, infelizmente. A verdade é que o Eric tem um longo currículo de serviços a favor da tirania, da censura e do autoritarismo. Imagine você que ele foi celebrado como um herói pelas amebas da mídia esquerdista, porque ficou 12 horas no ar, ao vivo, cobrindo os atos terroristas do 8 de janeiro. Bora, vez! Quem é o jornalista que ficou 12 horas no ar na Globo? O jornalista Eric Bang se destacou na cobertura dos atos terroristas contra os 3 poderes no domingo, dia 8. Ele conduziu os trabalhos na Globo e na Globo News
Pela primeira vez a TV aberta uniu seu sinal ao do canal Pardo. É como dizia o Barão de Itararé, de onde menos se espera, daí é que não sai nada. Aliás, Eric tentou ser engraçadinho assim no próprio X. Daqui a pouco estarei no ar no Em Pauta na Globo News. Já por aqui, não sei se estarei no ar daqui a pouco. Sim, o cara tá defendendo a censura do X, no próprio X. Gênio! A galera não perdoou. Lembrar o que acontece quando um cara rico, famoso e boa pinta chega ao fim de seu relacionamento com uma mulher também famosa e bonita. De repente, surge aquele cara tirando o sarro dele, debochando e tal. Aí você vai ver quem é o cara que está debochando e ele é feio, mal sucedido e casado com uma mocréia horrível. Como ele se sente à altura de debochar dos outros? É porque quando alguém bem sucedido sofre um revés na vida, esse tipo de invejoso se sente menos fracassado, se sente vingado pelo destino. Agora você é um bosta igual a mim. É o caso do Eric. Não tem problema não, Eric. Você pode debochar e se sentir vitorioso durante esses dias. Sai do ar a qualquer momento. Mas a grossa jeba da censura e da ditadura não tem ombros e já ela estará cutucando o seu bumbum. E quando ela entrar sem dó e sem vaselina, ninguém vai ouvir os seus gritos. Todo mundo estará no café do Rick de nossa época, negociando passaportes, bebendo, fechando negócios duvidosos, traficando memes subversivos, preparando fugas, contrabandeando liberdade e mostrando que uma ditadura analógica não tem chances contra combatentes digitais da liberdade. Acorda, cara! Acorda, gente! Acorda! Já estamos na porra da ditadura, já! Já começou! O que tem que acontecer? Tem que ser sua mãe ser presa pra você acordar, porra! Gostou desse vídeo? Então inscreva-se no canal, comente, curta e compartilhe com seus amigos. Não gostou? Compartilhe com seus inimigos. Até o próximo vídeo, se o mundo não acabar antes. Por hoje é só. Aí é o canal do Oi Luiz, para quem não conhece ainda, eu conheci agora, achei sensacional, notícias com bom humor, né? Ele faz um mix de piada com notícias, é muito legal, legal pra caramba. E aí no final a gente viu o Monark, né, há pouco tempo, que aquele vestido de Chaves, né? É um Monark e ele falava certas coisas aí. E é isso, né? Como o Luiz falou, hoje é o Twitter, amanhã pode ser a Globo, né? O pau que bate em Chico não bate em Francisco, mas depois pode bater se a régua for a mesma. E eu queria saber a sua opinião. Deixa aí nos comentários sobre tudo isso, tá? E siga aqui até o nosso próximo episódio neste mesmo canal, tá? Tchau e obrigado. É isso aí.